que é um endemoniado? Um endemoniado é alguém que está sob domínio de uma entidade espiritual estranha e maligna. Não é um poltergeist, não é alguém que entra uma fumacinha dentro e passa a dominar essa pessoa, anulando a personalidade dessa pessoa, e quando o demônio vai embora, a pessoa vira e fala, quem sou, onde estou? Aliás, esse quem sou, onde estou aí, alguns pastores têm uma técnica um pouco malvada, mas interessante para resolver o fato dessas igrejas onde as pessoas gostam de fazer a pantomima de que estão endemoniadas, se jogam no chão e tudo, né? Então, uma das primeiras coisas, numa situação pública, quando alguém cai no chão e começa a esbaforar dizendo que está endemoniado, esses pastores gostam de usar a seguinte técnica, e talvez alguém aqui ache, mas isso é enganoso. Calma lá, eu vou fazer o quê? Então cai aquela moça aqui, começa a se esparramar no chão e falar com voz diferente, não sei o que lá. Geralmente todo mundo para acudir, né? Antes de tomar qualquer ação, acreditando que é um caso de possessão demoníaca ali, algumas pessoas gostam de dizer, olha, pode simplesmente ser um ataque, então é importante que o corpo respire bem. Vamos tirar a roupa, tirar toda a roupa, abrir a roupa para o corpo poder respirar livremente. 90% das vezes, na hora, a moça vira e fala, onde estou? Acorda, passa, sai. É brincadeira, mas o fato é que muitas vezes a gente escuta falar de possessão demoníaca e não é. Tá? Eu diria que 90% das vezes são pantomimas, são bagunças. Mas existe a verdadeira possessão demoníaca. Como que eu afirmo que existe? Porque está na narrativa bíblica dizendo que Jesus de fato expulsou esses demônios. Esses demônios são seres espirituais de origem angélica, caídos. Note que eu disse de origem angélica, isso a gente estuda alguma outra hora. Caídos e que oprimem pessoas. Segunda coisa é que a Bíblia é muito clara, que não existe possessão demoníaca de alguém que não esteja se abrindo e se oferecendo para isso. Não é aquela ideia do pacto com o demo que a gente fala na nossa cultura popular, mas é parecido. É a ideia de alguém que se entregou ao pecado e à influência maligna a tal ponto em que permitiu que sua vida fosse dominada. Tá? E a terceira coisa é que a ação demoníaca foi muito exacerbada durante o tempo de Jesus e na região da Palestina por causa do evento de que o Messias estava vindo. Note a ambiguidade desse homem possesso por espíritos imundos, que correu na direção de Jesus, se ajoelhou e adorou. E daí disse, me deixa em paz, por que você veio me atormentar? A ambiguidade de um ser que não pode deixar de reconhecer o senhorio de Cristo, mas que é rebelde contra esse senhorio e quer ser deixado de lado. E isso é importante reconhecer, porque explica por que na narrativa dos evangelhos a gente tem tantos casos de demônios e Jesus expulsando demônios. Não é porque Jesus estava condescendendo com mitos populares da época. Eu não consigo aceitar isso porque eu creio que Deus não permitiria que a Bíblia nos enganasse dessa forma. Mas parece claro que a atividade demoníaca lá acontecia de uma forma que não é comum em todos os lugares hoje. O que acontece quando Jesus purifica e limpa aquele homem? Aquele homem implora para permanecer com Jesus. Quando Jesus vai para o barco, ele diz, por favor, me deixe junto, o Senhor me libertou. Ele está lá vestido, arrumado, com a vida dele consertada, e ele diz para Jesus, me deixe junto, eu quero te seguir. Eu quero proclamar para os outros o que o Senhor fez. Eu fui liberto. Esse era um homem aprisionado e oprimido por demônios, que tentaram aprisionar também externamente. Marcos insiste que ele era algemado e quebrava as algemas de ferro. Esse era um homem escravo de forças autodestruidoras dentro dele, um homem segregado de sua comunidade, de sua sociedade por causa disso, externamente. Mas, obviamente, esse era um homem sedento por libertação. Aquela ambiguidade que eu falei. Os espíritos imundos querem ser deixados em paz, mas o homem corre na direção de Jesus. E você não sabe se é o homem ou os espíritos que estão
basicamente fazendo com que ele se prostre e adore a Jesus. E eu não vou tentar discernir esse nó, porque eu creio que não é bom fazer essa divisão. Eu não creio que uma pessoa endemoniada está agindo completamente à revelia de quem ela é. Nenhum demônio apaga a alma que habita aquele corpo. Então esse homem agia sob duas influências, ele mesmo e a influência maligna a qual ele tinha se entregue. Mas ainda assim ele era sedento por libertação, porque ele vai e se prostra diante de Jesus. E quando Jesus o liberta, qual que é a reação dele? Jesus já disse antes, não adianta expulsar um demônio e não colocar nada no lugar, o que vai acontecer? Voltam outros. Não é o que acontece com esse homem. Esse homem é liberto e ele revela todo o anseio que tinha por libertação dessas algemas e desses grilhões. Ele era possesso por muitos espíritos imundos. Ele havia entregue sua vida a entidades espirituais que são rebeldes contra Deus, que se manifestavam na vida dele numa força sobre-humana, sobrenatural, quebrava a algema de ferro e que se apresentavam numa tendência de autodestruição. Esse homem era prisioneiro de uma força estranha. Mas tanto esse homem, quanto os demônios que habitavam nele, sabiam quem era Jesus. Reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E os espíritos pediram, nos deixe em paz. E o homem ficou lá esperando libertação. E foi liberto.